Nesse vídeo eu vou mostrar como Darwin foi um grande músico, mesmo sem saber disso. Antes de falar das composições de Darwin, vamos passar rapidinho por uma das teorias mais revolucionárias da história da ciência: a teoria da evolução. Essa teoria diz o seguinte: imagina que você tem uma população de retângulos e que cada retângulo tem um tamanho único. Alguns maiores e outros menores. Agora imagina que todo dia essa população precisa passar por um espaço bem pequeno para alcançar alguma comida. Acontece que a caminhada é mais difícil para alguns do que para outros. Os indivíduos maiores são mais lentos e não se encaixam muito bem nesse espacinho que sobra para eles. Se fosse para chutar, eu diria que os menores levariam vantagem nessa competição. Mas vamos ver se é verdade mesmo. No dia 1 parece que os grandes chegaram depois dos pequenos. Parece que a mesma coisa aconteceu no dia 2. Dia 3. Dia 4. Dia 5 os grandes chegaram por último também. Vamos dizer que no dia 6, os grandes já estão bem cansados, eles até agora não conseguiram comida e gastaram muita energia tentando acompanhar o resto do pessoal. Nesse dia, alguns indivíduos da população não aguentaram e começaram a sumir. Ainda no dia 6, os que resistiram se juntaram em pares e começaram a cruzar entre si. O grandão ali, que tinha resistido até agora, acabou não conseguindo ninguém e também deixou de existir. A notícia boa é que os que resistiram deram vida a uma segunda geração de retângulos. E que, como a gente pode ver, esses retângulos também têm alguns tamanhos bem variados. Uma coisa interessante dessa segunda geração é que, em média, os indivíduos são menores do que os indivíduos da primeira geração. Com exceção desse maiorzinho aqui, que parece ter saído um pouco diferente dos outros. Bom, agora vem a pergunta, né? E se esses indivíduos continuam passando por um processo parecido com o processo que seus pais passaram antes do dia 6? Qual é a tendência das gerações futuras? Bom, basicamente o que aconteceu foi o seguinte: a gente tinha uma geração inicial. Essa geração passou por um processo de seleção natural, onde só os mais adaptados sobreviveram. Depois disso, os mais adaptados cruzaram entre si e deram origem a uma nova geração base que vai repetir todo o processo N vezes. E os filhos dos indivíduos selecionados também sofreram algumas mutações aleatórias, tipo aquele retângulo verde claro que eu mostrei antes. Bom, aqui a gente tem a nossa geração inicial, a primeira geração que eu mostrei no começo do vídeo. Aqui a gente tem uma segunda geração, aqui a gente tem a geração 3, a geração 4, a geração 5. Bom, o que fica claro aqui é o seguinte: a cada geração os indivíduos vão ficando mais adaptados ao seu ambiente. Nesse caso, a adaptação é ser pequeno e rápido. Tá, mas o que esse negócio de evolução tem a ver com música? A verdade é que não tem nada a ver, não. Bom, na verdade, talvez tenha alguma coisa a ver. Algumas pessoas, incluindo Darwin, já argumentaram que música pode ser um produto aleatório ou consequência de algum processo evolutivo. Eu vou colocar alguns artigos sobre isso na descrição do vídeo, mas acontece que não é bem disso que eu queria falar aqui. Eu apresentei a ideia geral da evolução porque eu quero mostrar como a gente pode usar alguns conceitos para escrever algoritmos de composição musical. Existe uma série de algoritmos chamados algoritmos genéticos, e eles basicamente replicam a ideia de evolução darwiniana para tentar resolver algum problema. Esse problema pode ser até mesmo a composição de uma música, a escolha de um acorde, sei lá. A ideia principal é que se você consegue descrever o seu problema em termos que se encaixam no esquema evolutivo,
você pode usar algoritmos genéticos para te ajudar a resolver seu problema. E o problema que a gente vai analisar e resolver hoje é um problema musical. Então bora por exemplo. Eu estou apresentando agora uma nova geração de retângulos. Cada retângulo representa uma nota do teclado, de Dó até Si. Imagina que a gente quer usar essas notas para fazer uma música, mas a gente ainda não sabe bem quais notas a gente quer usar. É aí que a gente aplica a ideia da evolução. Lembra que eu falei para vocês que se a gente conseguir encaixar nosso problema no esquema evolutivo, a gente consegue resolver ele com uma mãozinha da teoria da evolução? Pois é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Percebe que eu representei algumas notas com tamanho diferentes? Especificamente, eu determinei que as notas brancas do teclado iam ser representadas pelos retângulos menores e que as notas pretas seriam esses retângulos maiores. Se a gente jogar essas notas para competir por comida, igual a gente fez no cenário que eu mostrei no começo do vídeo, é provável que os retângulos menores levem alguma vantagem. Parece que aconteceu o que a gente imaginava. Agora imagina que a gente seleciona algumas notas dessa primeira geração e usa elas para compor uma melodia. Meio estranho, né? Mas, sei lá, agora vamos dizer que a primeira geração de notas passou por um processo evolutivo e que uma nota da nossa população deixou de existir. Daí a gente pegou algumas notas da segunda geração e formou nossa segunda melodia. Ainda não está muito legal não. Vamos fazer isso de novo. Põe essas notas para competir por comida e vê quem sobrevive. Ok, agora a gente faz a melodia 3. Mais uma vez. E assim a gente chega na nossa melodia final. Aqui uma comparação da nossa melodia inicial com a nossa melodia final. Lembrando que a diferença entre elas é que a primeira foi feita com notas da primeira geração e a última foi feita com notas da última geração.